Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Desculpem. Primeiramente, como de praxe, agradecer ao Papai da Vida pela oportunidade, agradecer a Jesus por mais esse dia e rogar aos bons espíritos que nos intuam nos estudos de hoje, que possamos levar um pouquinho do conhecimento trazido por Emmanuel através do Evangelho até os nossos irmãos que nos ouvem, espíritas e não espíritas também. Que a paz do Mestre fique conosco hoje, agora e sempre. Vamos ver então, na nossa sequência, o que nós vamos estudar hoje do Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Vamos ver qual que é o capítulo. Hoje é Gálatas 5:1, onde Paulo nos dá a seguinte orientação. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E aí Emmanuel, vem nos orientar, nos esclarecer, e ele começa dizendo: liberdade em Cristo. Meditamos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio do nosso Pai. Que bom! E aí nós nos perguntamos, quantos significados são atribuídos à vinda de Jesus à Terra? Nós vemos N, alguns extremamente salvacionistas, outros tentando eximir o ser humano pelo derramar de sangue de Jesus na cruz e que todos nós estamos livres dos nossos pecados. Algumas escolas religiosas batem firme nessa tecla. E nós espíritas? O que significou para nós espíritas a vinda de Jesus à Terra? Qual é essa liberdade que Paulo nos coloca nessa carta em Gálatas aqui? Que é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? Segundo Emmanuel, está nos trazendo aqui, Jesus veio nos libertar das algemas da ignorância e da crueldade, demonstrando a nós resignação e confiança no arbítrio de Deus, nosso Pai Criador. Essa é a liberdade que Jesus trouxe. E segundo Paulo e Emmanuel, está nos trazendo esse esclarecimento. Não há, mas eu estou liberto pelo sangue de Jesus. E quer dizer que porque ele morreu na cruz eu posso continuar fazendo o que eu bem entendo, porque meus pecados foram todos perdoados, meu passado delituoso foi perdoado, foi esquecido? Não, meus irmãos, existe uma grande confusão aí, que nós temos que entender que para nós espíritas temos que aprofundar um pouco mais nos ensinamentos, nas escrituras, para entendermos realmente o que aconteceu e quais são as propostas que o Evangelho nos traz até os dias de hoje. Mas vamos continuar com Emmanuel? E Emmanuel diz assim: começa a missão divina, ou seja, Jesus começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências,
a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela, fascinando as multidões com a sua lógica irresistível. Não lhes assuda qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Ou seja, a vinda de Jesus, os seus ensinamentos, o seu evangelho, trouxe-nos a possibilidade de um viver ético. Né? E ele provou isso, que ele trouxe essa vivência entre a multidão desconhecida, entre os sofredores de materialidade daquele tempo, lá, né, no passado, mas que com certeza, por ser um reencarnacionista, muitos de nós estávamos lá. Ele foi um grande pacificador, despertando em muitos espíritos, até então endurecido pelo degredo, porque nós sabemos, né, que boa parte dos nossos irmãos hebreus, talvez fazemos parte ainda daquela caravana, né, foram degredados. E eles vieram de uma busca de uma realidade, né, maior, em busca de uma felicidade. E Jesus veio explicar, veio exemplificar para eles através do quê? Da imortalidade da alma, que nem tudo está perdido. Nós podemos refazer essa caminhada, recomeçar, fazer um novo fim, buscar novamente aqueles corações queridos que por vezes nos afastamos momentaneamente. Vamos continuar com Emmanuel? E ele continua nos dizendo: impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus nos ensinou naquela época e nos deixou exemplificado um ensinamento de superioridade moral. Porque vejam bem, os judeus, a gente pergunta, mas por que Jesus tinha que renascer encarnar justamente lá? Não podia ser em outro lugar? Não. Porque lá foi a melhor escola que ele escolheu para deixar o exemplo. Porque era num povo sofrido, jugulado por dominadores estrangeiros, né? O Império Romano era o poderoso na época, era o senhor de tudo, né? Jugulava todos os que estavam submissos ao seu poder, e ali ele nasceu. Para quê? Não aconselhou indisciplina para o pessoal que estava sendo pisoteado, né? Ele, pelo contrário, ele ensinou que a superioridade moral ela não é imposta por violência de gesto ou de palavra, e sim pelo magnetismo pessoal, ou seja, aquelas pessoas que vivem dentro de um código de ética sideral, que conhece, como ele mostrou, o estreito caminho da lei de causa e efeito, que ele veio ensinar e exemplificar. Ou seja, trouxe um calor aos corações sofridos e dominados pelos romanos da época e que ali espalhou para toda a humanidade. Ele mostrou o que é verdadeiro, o que permanece no passar dos tempos. As nossas atitudes, os nossos gestos. Né? E dessas lições que Jesus deixou, das exemplificações, quantas estão até hoje nos servindo de exemplo, nos guiando em nossas decisões, nos guiando nas escolas religiosas esparramadas pelo planeta todo, não importa o cunho. Né? Mas até hoje nós temos Jesus como modelo e guia. O que ele não, o povo que não é cristão o tem como um grande profeta. E as suas lições também são estudadas e são seguidas. Então, o que ele deixou? Ele deixou um código de ética através da exemplificação. Veio nos libertar do quê? Da nossa ignorância, da nossa consciência pesada, de milênios e milênios, né, de tentativas e erros, tentativas de acertos e erros, e que nós até hoje ainda não captamos que está nas nossas mãos a mudança para melhor dentro de nós.
Vamos continuar com Emmanuel? Ele sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente, possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Ele não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituirá a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Ou seja, dá o exemplo da fraternidade. Ele permitiu, dentro do seu próprio apostolado, ou seja, entre os 12 que o acompanhavam diuturnamente, que houvesse opiniões divergentes. E existia opinião divergente, tanto que nós sabemos pela história que Judas, ele não teve, a intenção de Judas não era trair Jesus, era alçá-lo a um degrau de superioridade. Então ele fez um conchavo político, tipo assim, prende Jesus, depois ele sai como salvador, né? Vamos estudar a história, é até interessante. A cabeça de Judas, a finalidade dele era uma. Ele achava que Jesus não deveria ser humilde do jeito que era. Né? Então ele queria aquele salvador que se impusesse, sendo que Jesus se impunha através da humildade. E por isso havia divergência de opinião dentro do próprio apostolado. Né? Ou seja, entre os 12 tinha diferença e ele simplesmente acatou os 12, sabia de tudo isso, conseguiu juntar todos eles sobre a sua égide, né, e continuar a ensinar, a exemplificar. Né? Ele acreditou na centelha de caridade através do amadurecimento de Simão Pedro, embora sabendo que o Simão ia negá-lo por 3 vezes. Ele conviveu no meio de pessoas, de seres humanos rústicos, mas não perdeu a doçura e nem a firmeza, auxiliando, consolando todos que cruzaram seu caminho. Como ele tinha uma ligação, não tem uma ligação muito íntima com o Criador, então os atributos da divindade lhe eram facultados. Ele tinha onisciência, ele sabia de antemão o que ia acontecer. E mesmo assim, continuou na sua humildade, na sua firmeza, esclarecendo e dentro do seu próprio apostolado, administrando as diferenças sem preconceito, sem puxar para um lado nem para o outro, buscando sempre o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Vamos continuar com Emmanuel? E Emmanuel termina nos dizendo: reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, compreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Né? Ou seja, meus irmãos queridos, Cristo tenta nos libertar há milênios, mas não daquela escravidão de algema, de serviço forçado, não. Libertar das nossas próprias consciências. E através da sua vinda na nossa escola, né, há mais de 2000 anos, ele veio nos provar que é possível mudar gradativamente. Ou seja, a proposta é que sejamos propulsores da nossa mudança. Primeiro no nosso mundo íntimo, interior, pequenininho, depois no mundo da nossa família, depois no mundo da nossa comunidade, e assim gradativamente nós vamos somando
com os outros corações, com as outras inteligências, com os outros irmãos, filhos do mesmo Pai, formando grande, né, essa grande massa de trabalhadores da fraternidade. Começando devagarzinho, quando menos esperarmos, nós já estamos fazendo parte da equipe que está modificando a escola bendita do planeta, o planeta de regeneração, livre dos prantos, do ranger de dentes, né? Pronta para caminhar na ética crística, né? E com isso, quebrar de vez as algemas, não da escravidão, as algemas da dor e da culpa, que é o que mais nos agrilhou ainda aqui, né? A dor e a culpa. Dor e culpa buscado por quem, né? Qual a causa? Nós vamos buscar dentro de cada um de nós. Porque nós já vimos que Deus é um Pai de amor, não castiga seus filhos. Então, todas as aflições que passamos nesta encarnação, nas anteriores, também são causas produzidas por nós. Que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, que nosso horário está chegando, e entendemos que Jesus veio nos libertar da ignorância e da nossa consciência pesada. Ele não veio morrer na cruz para livrar nosso pecado. Tá? Houve uma interpretação um pouco distorcida aí, mas que com certeza com o tempo será corrigida. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça com todos. Uma boa semana, obrigado pela paciência. Um beijo no coração de todos vocês.